Sucesso no Brasil é estar junto no jatinho. Essa é a desgraça do país. A subserviência, a passividade, a cidadania domesticada, que não perturba o plácido exercício do poder. A república nunca chegou para ficar e a democracia nunca se estabeleceu de vez. Não somos cidadãos, somos súditos. O povo está ausente. E depois das consequências do 8 de janeiro, permanecerá assim por um bom tempo. Algo mudou em Brasília essa semana, mas não sabemos exatamente o que e nem por quê. Não é fácil prever para onde vai o país sem estar sentado nos salões do poder. Deu-se uma tempestade de notícias em Brasília nesses últimos dias. Numa sucessão de fatos impressionante, desde a decisão de Gilmar Mendes sobre o impeachment de ministros até a não cassação de Carla Zambelli ontem, tudo pode estar mudando no cenário político. Ou não. Nada é mais difícil do que compreender com precisão o significado de cada ato dessa peça teatral que virou a política brasileira. Assistimos pela televisão, acompanhamos pelas redes sociais, escutamos, lemos, mas não somos mais do que espectadores de um jogo que se desenrola em acordos, combinações, acertos e compensações realizadas entre um grupo de poderosos que parece ter o comando do país. Raimundo Faoro foi quem melhor descreveu esse grupo em sua obra Os Donos do Poder. Chamou-o o estamento, assim como Javier Milei chamou na Argentina de La Casta. O estamento político constitui sempre uma comunidade, embora amorfa. Os seus membros pensam e agem conscientes de pertencer a um mesmo grupo, a um círculo elevado, qualificado para o exercício do poder. Esse foi o grupo que se movimentou essa semana, numa esgrima entre os poderes, que pode ser sinal de um enfrentamento aberto, mas pode também ser sinal de mais um acordão. A candidatura de Flávio Bolsonaro aumentou a temperatura política e pode ter colocado mais pressão sobre o sistema que se moveu. Os fatos são muitos. Gilmar Mendes tomou uma decisão monocrática, limitando a possibilidade de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que nós já analisamos aqui no Magna Carta. Pareceu enfurecer parte do Congresso, e até a imprensa tradicional sentiu-se obrigada a criticar a decisão. Depois, Gilmar Mendes recuou da decisão, em parte, e devolveu aos cidadãos o direito que a lei lhes garantia, de pedir o impeachment de ministros, mas deixou valendo partes da decisão que protegem a si e aos seus colegas. É de se imaginar que teria sentido os efeitos da pressão da imprensa e do Congresso, talvez até de seus colegas na corte. Hugo Mota pautou o projeto da anistia, que na verdade a anistia não é, já que produz apenas ajustes no cômputo da pena dos condenados do 8 de janeiro. E não afeta nem a elegibilidade e nem mesmo a liberdade de Jair Bolsonaro. Mesmo assim, é um projeto que desafia, ao menos parcialmente, as decisões do Supremo. O Senado aprovou a PEC do marco temporal da demarcação de terras indígenas, matéria que também está na pauta do STF. Um gesto que parece indicar o desejo de recuperar a competência constitucional do Congresso para legislar. Messias, indicado por Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, sequer foi sabatinado pelo Senado. O presidente da República não envia os documentos necessários, considerando o risco dele ser negado pelo Senado. Ontem, a Câmara não cassou o mandato de Carla Zambelli, desatendendo, portanto, uma decisão de Alexandre de Moraes. Hugo Mota, presidente da Câmara, negou-se a simplesmente decretar a perda do mandato e enviou a matéria à CCJ e depois ao plenário. A Câmara, por falta de votos, eram precisos 257, preservou o mandato da deputada. Outro gesto que pareceu confrontar o STF. Na mesma sessão, no entanto, salvou-se Glauber Braga, do PSOL, que agrediu um cidadão dentro das dependências da Câmara e não recebeu mais do que uma suspensão. Mas por que é tão difícil compreender o significado de cada um desses gestos? Porque eles são resultados de conversas, acordos e acertos que não nos são dados a conhecer. Brasília se move nas sombras,
Atrás de portas fechadas, nos salões, nos restaurantes, nos gabinetes, nos jatinhos. O acordão é o método, e ele acontece nos subterrâneos, entre o estamento. O povo não é chamado a participar e nem é comunicado das razões discutidas ou das decisões tomadas. Estamos todos assistindo. Somos espectadores das manobras do estamento. Só quem sabe com alguma precisão o que realmente se passa são os que frequentam os gabinetes e os jatinhos. Nessa mesma semana, vazou o contrato milionário do escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master. Outro advogado do banco viajou de jatinho com Toffoli para Lima, no Peru, para assistir à final da Libertadores da América. Toffoli logo decretou sigilo no processo do Banco Master. Chegamos ao ponto em que Fachin precisa sugerir um código de conduta para os ministros da Suprema Corte. São indícios de que o estamento perdeu o pudor. A ilusão da era da Lava Jato e do impeachment de Dilma se foi, de que o povo teria voz e vez nas decisões políticas. A vida real é mais parecida com o que Raimundo Faoro explica. Os donos do poder são eles, o estamento. Vivemos o patrimonialismo, a confusão conveniente entre o público e o privado, o tratamento da coisa pública como se fosse propriedade de alguns. Cada um dos gestos que eu listei carrega possibilidades diferentes, sobre as quais só podemos especular. O PL da anistia, ou da dosimetria, como passou a se chamar, pode estar sendo votado para enterrar de vez a esperança de Bolsonaro, e não para afrontar o STF. O atraso para a sabatina de Messias pode ser simplesmente para impor Pacheco no STF. A preservação de Zambelli pode ser lida no contexto da preservação de Glauber Braga. Quem saberá, nesse emaranhado, o que de fato é posição política e o que é resultado de acordos? Só quem está na mesa. Ontem, segundo relatos, até emendas parlamentares foram negociadas em troca de votos para salvar o deputado do PSOL. O resultado é o país de joelhos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou você é pequeno o suficiente para voar abaixo do radar, ou é grande e precisa ter acesso ao estamento. A elite brasileira não se empenha em mudar o sistema, ela se empenha em participar do sistema. Grandes entidades empresariais não querem desfazer a desastrosa reforma tributária, querem negociar uma alíquota especial para os seus negócios. Sucesso no Brasil é estar junto no jatinho. Essa é a desgraça do país. A subserviência, a passividade, a cidadania domesticada, que não perturba o plácido exercício do poder. A república nunca chegou para ficar e a democracia nunca se estabeleceu de vez. Não somos cidadãos, somos súditos. O povo está ausente. E depois das consequências do 8 de janeiro, permanecerá assim por um bom tempo. Algo mudou em Brasília essa semana, mas não sabemos exatamente o que e nem por quê. Não é fácil prever para onde vai o país sem estar sentado nos salões do poder. Assistimos o que acontece na capital federal como alguém que comenta o casamento dos outros. Pelo que se vê pela janela, pelo que transparece nas festas, nos eventos, pelos sinais sutis e pelos olhares em público. Mas sem conhecer os diálogos, os mais privados ritos e as mais íntimas trocas. Há um momento, no entanto, nas democracias, em que as portas se escancaram. Um dia em que o grande ausente, o povo, aparece para jantar. Por pouco tempo, a cada 4 anos, as decisões são tomadas abertamente, pela ampla maioria da população. Os resultados não são, ao menos nas democracias saudáveis, combinados em salinhas, mas são escancarados nas ruas. É o dia da eleição. Um dia em que os donos do poder somos todos nós. Está chegando 2026. Que Deus abençoe o Brasil nesse ano eleitoral. Dele dependerão muitas coisas para o futuro próximo, mas também para o nosso rumo a longo prazo. Não transformaremos de um dia para o outro a natureza da política e nem a nossa tradição, essa maldita cultura patrimonialista brasileira. Mas, ao menos, vamos escolher quem senta na mesa em nosso nome. E, portanto, é como disse Ronald Reagan, se referindo ao dia da eleição. Eu e você temos um encontro marcado com o destino. Para o Brasil, 2026 é o momento desse encontro.